meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço, o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos melhores programas de cultura. E aqui a gente fala em livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, do direito contemporâneo e da boa música. É uma hora de pura interação com o nosso verdadeiro eu literário e jurídico. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade, de toda a nossa região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Estamos todos os sábados, às 19 horas, aqui na TV Câmara Mossoró e dentro da grade da TCM Telecom, com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró e apresentado e por mim organizado, Ricardo Alfredo. Esse programa pretende trazer para você todo o conhecimento possível, tanto nas artes, na cultura, nas letras, nos cantores, na parte jurídica, médica, pesquisadores, autoridades constituídas, autoridades religiosas, educadores, para falar um pouco da sua trajetória, dos seus livros, das suas realizações. Para hoje, a nossa convidada especial é Lúcia Rocha, é uma jornalista, escritora biográfica aqui da região Potiguar, nascida em Mossoró, RN, reconhecida por escrever mais de 40 biografias sobre encomendas e obras, memórias, formada em ciências sociais pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e em comunicação pela Universidade Federal, aqui também do Rio Grande do Norte. Atua em diversas áreas como blogueira, recentemente é autora aí de vários livros infanto-juvenil com foco na história. Formação atual, com sólida trajetória na imprensa do Rio Grande do Norte. São Paulo também trabalhou, atuou como criadora e diretora de vários programas, carreira escritora biográfica, como eu disse, escritora de diversas biografias. Lançou o seu primeiro livro autoral, Catadora de Sonhos. Especializou-se em biografias, trabalhando como diversas pessoas. Obras recentes. Estreou na literatura infanto-juvenil com A Menina que Queria a Guerra, e agora em 2023. Em 2024 lançou O Menino que Enfrentou Lampião. Lançou também várias obras falando de Rodolfo Fernandes, livros paradidáticos sobre a resistência de Mossoró ao cangaço. Tem vários projetos. Atualmente, Lúcia Rocha, nas redes sociais, dá palestra, incentivando a leitura e a escrita. Várias palestras, dentro delas ela traz também como escritora que gosta das memórias, além de produzir várias obras da história potiguar. Seu trabalho é notório pelo valor histórico, pela vida e pela carreira que Lúcia tem dentro da cidade de Mossoró. Então, a gente vai agora ficar com o grupo Encanto, né? Nossa convidada, você já sabe quem é, Lúcia Rocha, e o grupo Encanto também. Antes, a gente vai falar um pouquinho sobre o convite, né? Nós recebemos o convite aqui da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, um convite de posse, não é isso? A Academia tem a honra de convidar Vossa Excelência e família para a solenidade de posse do acadêmico José Maria de Oliveira, na cadeira 28, cujo patrono é o eminente e inovidável Sátaro Cavalcante Dantas. Após o ato de solenidade de posse, através dos projetos Memória Acadêmica Trajetória, leitura, o nosso querido companheiro agora e benfeitor social José Maria de Oliveira, que é um homem, um empreendedor, um homem cheio de fé, estará tomando posse dessa cadeira. E as orações ao recebimento desse novo acadêmico será feita pelos imortais. Francisco Marcos Araújo, Dr. Marcos, nosso querido irmão e amigo, Charles Martins de Souza Freitas, que é o padre, diretor lá do Diocesano, nosso querido amigo e irmão também. Aí você deve estar se perguntando, Ricardo, e o local e o horário? É gratuito, hein, pessoal? Data, dia 3 de fevereiro de 2026, às 19 horas e 15 minutos. Local,
Requinte Buffet, Espaço 2, Rua Estudante Luiz Antônio da Costa, abolição número 44. Está convidado para estar conosco lá, tá bom? Bom, gente, após esse convite, feita a leitura da biografia de Lúcia Rocha, nós ficamos com o grupo Encanto, na bela canção aí que a gente tem, que é o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Vamos ao grupo Encanto. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui, como eu falei para vocês, depois de você ter ouvido aí o hino da ACJUS, da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, nas vozes de doutora Welma, doutor Paulo Fernandes, de Dani também, uma linda voz, e o resto dos componentes desse conjunto chamado Encanto, que nos encanta. Esse hino oficial da ACJUS tem sido cantado, tocado em rádio, em TV e principalmente nas sessões da academia. E como eu disse a vocês, estamos hoje com a maravilhosa presença de Lúcia Rocha. Lúcia Rocha, como a gente já leu o currículo dela, é extraordinário, né? Ela é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Comunicação Social,
assim também como é graduado aqui pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né? Pela Universidade Federal e pela Universidade Estadual em Ciências Sociais. Muito conhecida em nosso estado, escritora, atuação principalmente na imprensa de São Paulo, aqui no Rio Grande do Norte, já teve na TV Cabugi, SBT, TV Record, é uma historiadora, é uma documentarista, é escritora, autora de diversos livros, principalmente de Catadora de Sonhos, A Vida é Festa, Tibau de Todos os Tempos, dentre outros muitos que ela vai comentar aqui, especialmente em Tibau de Todos os Tempos, que ela vai falar um pouquinho, né, gente? Então, quero desejar a Lúcia Rossi, seja bem-vinda ao nosso programa, estamos à sua disposição aqui, a qualquer momento que precisar. O programa é nosso, da academia, trata exatamente disso. Aqui já esteve sentado procuradores, juízes, inúmeras pessoas, médicos, pessoas simples do povo, escritores. A gente vem trazendo aqui para conversar um pouco sobre a realidade da vida, né? Muitos de vocês estão em casa, nos assistem e comentam quando às vezes me encontram, que é coisa rara, sobre as minhas perguntas e sobre a vida que a gente tem que trazer uma sociedade que, infelizmente, nesse tempo, Lúcia, está no caos. Nós temos uma sociedade em que inverteu os parâmetros. Quais são os parâmetros invertidos? A verdade é tão dolorosa que as pessoas preferem a mentira nessa sociedade atual do que as verdades dolorosas e, às vezes, um pouco cruel, que a gente chama. Mas são verdades que saram. Dói, mas saram. Era como, não sei se é do seu tempo, Lúcia, do meu, mertiolate. Sim, sou do tempo que mertiolate doía, não dói mais. Passava mertiolate, doía, que era uma maravilha, mas ficava bom. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Tudo que você falou aí, eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a Zé Wellington, que eu chamo de Zé Wellington, e o Wellington Barreto, que me indicou para o programa. Eu já sou assídua telespectadora, como eu lhe disse, obrigado. de colocar na agenda os dias que vai ao ar, até em reprise, porque se eu perder o inédito, eu assisto. Então, tudo isso que você falou aí, para mim é uma honra estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Lúcia, aqui a gente costuma conhecer a pessoa, aí, depois conhecer o escritor, a pessoa em si. Por exemplo, Lúcia, nos fala um pouco da sua infância. A minha infância foi aqui de lado, por sinal. Aqui a gente está na Rui Barbosa, no centro de Mossoró, então eu morei até os 10 anos aqui na Frei Miguelinho com Rui Barbosa. Meu avô construiu na década de 40 um conjunto com 3 casas, então hoje a casa da esquina da Rui Barbosa com Frei Miguelinho fica bem de lado do escritório do Dr. Paulinho, ali era a casa do meu avô, Pedro Alves Cabral, lá de Pau dos Ferros. Pai de minha mãe, Nalda Cabral Rocha, minha avó era Antônia Nery Cabral, de família tradicional hoje até na política lá de Dr. Severiano. Eu sou filha de Nalda Cabral Rocha, ela foi natural de Pau dos Ferros, ela foi secretária de Educação em Mossoró, na gestão de Raimundo Soares de Souza, e foi chefe do DIREC, na gestão de Dr. Tarcísio Maia de Cortez Pereira. Então eu cresci nesse ambiente de leitura. Meu pai, Pielson Dantas Rocha, é um nome único no mundo, Pielson, não conheço ninguém. Eu nunca vi. Pielson Dantas Rocha. Ele era filho de Manuel Dantas Ferreira da Rocha, lá de Antenor Navarro, hoje São João do Rio do Peixe, na Paraíba, e de Iriné Pinheiro Dantas, minha avó, por parte de pai. Então, minha mãe veio muito nova para Mossoró, com 8 anos de idade, estudar aqui no Colégio das Irmãs, filha de dono de sítio lá em Pau dos Ferros, e lá só tinha o 4º ano primário, na escola Joaquim Correia. Ela era caçula, e as mais velhas estavam repetindo de ano, só tinha o 4º ano, e chegou uma hora que meu avô disse, não, Inalda não vai repetir de ano, não. Vamos embora para Mossoró. E meu avô vendeu o pedaço de terra que tinha lá, e aqui, ele e o filho dele mais velho, Chico Cabral, que já morava em Mossoró, era um dos executivos da Alfredo Fernandes de Companhia, tinha vindo para cá com 15 anos de idade. Ele já tinha comprado um pedaço de terra de frente à fazenda Tarcísio Maia e colocou o nome Fazenda São Pedro em homenagem ao avô. Era Fazenda São João e Fazenda São Pedro. Só que minha mãe ficou interna no Colégio das Irmãs com o tio Guiomar, que foi diretora do Lavoisier Maia, do 30 de setembro, foi uma grande educadora de Mossoró.
E tia Delzira, que é a mãe de Zilene, ela era a mais velha das três, porque esse trio veio para cá para ser professor, estudar para ser professor. Tia Delzira tinha 14 e foi passar por um preparatório de um professor particular para entrar na escola normal. Ela não tinha mais idade, não tinha idade de entrar ainda no Colégio das Irmãs. Então ela passou, foi aprovada e já entrou muito inteligente. Foi ela, praticamente, a gente tem como uma pessoa que mudou o curso dessa família, porque ela aprendeu a ler e vivia lendo jornais. Né? E fazia inveja para as duas irmãs caçulas, que não, minha mãe era 7 anos mais nova e não sabia ler. Então, minha mãe lembrava até que esse meu tio, que era da Alfredo Fernando, levava os jornais lá quando ia para Pó do Ferro, e disse que tia Delzira pegava o jornal e ficava lendo, fazendo inveja às meninas. A República, e nisso, você professora, e as outras botaram na cabeça de ser professoras. E em 1934, meu avô botou a família no final do ano em cima de um caminhão e trouxe para Mossoró. E se instalou na Fazenda São Pedro. Na Fazenda São Pedro? Em frente à Fazenda São João, no Riacho Grande. Eu conheço ali, aquela região. Então, pronto. E foram ser vizinhos de Tarcísio Maia. Me fala um pouquinho sobre seus pais. Então, a minha mãe, ela realizou o sonho dela porque ela disse que quando chegou em Mossoró, ela dizia muito, eu vou voltar ainda para Pau dos Ferros, vou ser professora do Joaquim Correia. Na cabeça dela, um dia voltar para Pau dos Ferros e ser professora do Joaquim Correia. Do Colégio das Irmãs, ela foi fazer a escola normal e se formou de professora, né? Na escola normal. Formou-se em educação, né? Não tinha faculdade ainda. Então, o prefeito de Pau dos Ferros era Licurgo V, não tinha emprego em Mossoró para professora como ela, parece que naquele tempo já tinha que ter o QI, né? Quem indica, a política já comandava. A política no Brasil sempre foi assim. Porque na biografia de Eliseu Viana, que ele morou em Mossoró de 14 a 28, ele conta isso também, né? Ele saiu de Mossoró também por conta de política, ele que veio fundar a Escola Normal de Mossoró. Então, arranjou-se na colação de grau, na formatura, o prefeito de Pau dos Ferros veio, dançou a valsa com mamãe. E Chico Cabral, irmão de mamãe, falou, Lico, você tem emprego para ela lá em Mossoró? Porque o Chico Cabral, ele nasceu em 13, era o filho mais velho. Então, ele foi o cabeça da família em tudo. Então, ele conseguiu emprego para a mamãe, ele conseguiu. Minha mãe volta para Pau dos Ferros, com 20 anos de idade. Lá vai morar na casa de tia Júlia, mãe de Assis Cabral e avó de Glauber, seu colega que é juiz federal em Natal. Tia Júlia era costureira. E meu pai era alfaiate, era o melhor alfaiate da região, entre Paraíba, Ceará e Pernambuco, e Rio Grande do Norte. Então, tia Júlia apresenta meu pai e a minha mãe. Meu pai tinha 26 anos de idade, jovem. Mamãe não sabia que papai já era vivo com 26 anos de idade e tinha um casal de filhos que era criado pelos meus avós lá na Paraíba. Então, em 20 dias de namoro, esse namoro terminou e meu avô foi lá, ficou sabendo que meu pai não era a pessoa mais recomendada para minha mãe. Meu avô aqui pegou um trem para Mombaça, traz minha mãe para Mossoró, aqui para a esquina mesmo da Rui Barbosa com Frei Miguelinho. E estava todo mundo na calçada de noite, quando chega meu pai com um carro com um amigo, armado, mostra a arma e obriga minha mãe a entrar no carro, você vai comigo para Pau dos Ferros, vamos casar. E meu avô quis reagir, minha mãe, para sanar aquela situação, ela entra no carro, vai, então, minha mãe, naquele tempo, fugir era colocar na casa de um casal, né, e iam preparar os documentos, e um mês depois, mamãe se casa. E mamãe nunca foi de falar de papai muito pra gente, porque eles se separaram, 14 anos depois de casado. Então, minha mãe era aquela que dizia assim, a gente cresceu sem saber até quem era, o que nosso pai fazia. Na certidão de casamento da minha mãe, tinha assim, ela professora, ele artista. Mamãe, papai era artista de circo, era palhaço, o que ele era? Não, é porque alfaiate era artista naquele tempo. Então, aí minha mãe casa, um mês depois da fugida, em 47, em janeiro de 47, vai conhecer a lua de mel na fazenda do meu avô, muito rico, foi juiz, foi delegado, prefeito de Antenor Navarro. Então, eles recebem minha mãe já assim, minha mãe com meu pai, casei com ela, e mamãe conhece dois enteados. Chico Rocha, Francisco Dantas Rocha, falecido agora há pouco tempo aqui em Mossoró. Chiquinho da Gerdan, muito conhecido como Chiquinho da Gerdan. Gerdan era a serraria que ele tinha com a esposa. Ivone Germano, sobrinha de Chiquinho Germano, ela de Luiz Gomes. E tinha Francinalda Dantas Claudino, casada com o médico Claudino, doutor Claudino, Valderi Claudino
Dio Iraúna, filho do fundador dos Armazéns Paraíba, também é uma família muito abastada, então essa minha irmã mora no Paraná até hoje. A gente tem amizade, foi a primeira família de papai, mas normal, sabe? Para a gente, somos muito bem-vindos na família, fomos muito bem-vindos, então... minha mãe vai morar em Pau dos Ferros, professora no Joaquim Corrêa, e ela que sonhava em ser professora no Joaquim Corrêa, chegou a diretora do Joaquim Corrêa. Em 1951 para 52 vem morar em Mossoró, os primeiros filhos nasceram lá. O casal teve 12 filhos, 4 não sobreviveram à primeira infância, quem viveu mais foi Luzia, mais velha, que nasceu em dezembro do mesmo ano. Mamãe casou em janeiro, em 47 ela nasceu no dia de Santa Luzia. Viveu 5 anos de idade. E minha mãe teve que mudar para Mossoró porque ela nasceu com lúpus. Na época não tinha tratamento, não tinha cura. O doutor Tarcísio Maia já trabalhava em Mossoró e foi o médico dela, pediatra dela. Em Mossoró nasceram 8. Eu sou a 10ª, né? Porque de 12 eu fui a 10ª. É muita gente. É escadinha, né? E criando esse povo com salário de professor. Então, meu pai, ele era uma pessoa que bebia. A gente, depois, já adulta, a gente teve informações pelos próprios tios, o irmão dele que vieram visitar a gente já fazendo faculdade, que ele deu trabalho para o pai, bebia, que o pai era fazendeiro. Em uma das vaquejadas na fazenda do pai dele, ele se cedeu em bebida, ainda era solteiro. Quando deu muito trabalho, o pai deserdou. Então, por conta desse deserdar, eu não sei nem se juridicamente é verdade, mas a gente não herdou nem um tijolo da fazenda do nosso avô. A gente nunca foi atrás de nada também, a gente nunca precisou, graças a Deus. Então, minha mãe, meu pai em Mossoró, novos amigos, começou a criar novos hábitos. Em Mossoró ele teve dificuldade para arranjar clientes como o alfaiate, porque em Mossoró já tinha alfaiate, muitos. Então, eu conversando uma vez com Dona Elizabeth Negreiros, eu estava com mamãe num salão, lá em Maria Emília, ela veio me contar que conheceu o papai, que ela foi a primeira cliente de papai, que ela gostava de terninho, e disse que papai era especialista em ternos de homem. Mas em Mossoró ele sentiu essa dificuldade que ele passou a confeccionar ternos para ela. E ela disse, Lúcia, a primeira vez que seu pai foi fazer uma prova de terno comigo, eu notei que ele não ia ficar na profissão, porque quando você vai numa prova, o homem tem que tocar na roupa, não é? Exato. Então, quando ele foi tocar no terno, ela ver se estava bom, ela percebeu que ele ia ter pouco tempo ali. Então, meu pai, ele fez uma transição de carreira com o apoio do marido de uma irmã de mamãe, de tio Félix, casado com Tiana, pai de Wilson Cabral. Vocês devem saber quem é o professor Wilson Cabral, tem programa na Difusora. Sim. Então, o pai de Wilson, ele tinha uma oficina mecânica aqui junto na Rui Barbosa mesmo, ao lado do posto Esso, com a Felipe Camarão. E papai chegou um dia lá dizendo para ele, Félix, eu não sei o que é que eu faço, segundo o Wilson tem uma boa memória. Ele disse assim, olha, Félix, Pielso, aqui eu tenho essa oficina, mas eu sinto a necessidade em Mossoró de ter especialista em bateria de carro e de moto. Meu pai sempre teve moto. Então, eu vou dar a oportunidade de você abrir seu negócio aqui, naquele cantinho ali na oficina. Vou lhe ensinar, vou passar meus conhecimentos para você. E meu pai passou a ser um especialista em bateria e fabricante de bateria. Batista Bateria, que hoje é referência em bateria em Mossoró, foi assistente dele, me disse, que eu sou cliente dele, disse que foi estagiário, trabalhou com o papai, foi funcionário de papai. Então, papai, nos finais de semana, se dedica com os amigos, partir para bebida, que ele já teve esse problema já trouxe da adolescência, e eles caçavam nos finais de semana. Esse negócio de papai caçar, sair de casa no sábado para caçar e voltar no domingo, numa dessas voltas de caça, eu tinha 2 anos de idade, papai chegou muito embriagado e querendo matar todo mundo, a família toda, e nós somos sobreviventes de uma tragédia, porque nesse dia... álcool é terrível. Mais ou menos ali onde é a Refrimoçal, mamãe morava ali, e ela juntou os filhos, estava grávida da caçula, de 7 meses, pulou para o quintal do vizinho, com a ajuda do vizinho, passou todos os filhos com nossa babá, Antônia, que foi uma grande mulher que cuidou da gente, porque mamãe trabalhava muito. Tonha Alves, nossa babá, era irmã do seu Manuel Alves.
A mãe, antes de falecer, deu ela para a mamãe com 9 anos de idade, e mamãe criou essa menina que ajudou a nos criar. Então, mamãe pulou para a Casa dos Fundos, que vem ser do pai de... Você gosta de história e pediu para eu contar a história do pai de Ceiça Praxedes, Severino Praxedes, né? Então, essa família acolheu mamãe naquele momento, ajudaram a pegar a táxi, mamãe veio para a casa do pai dela aqui. E daqui eu saí com 10 anos de idade. Meu avô era dono das 3 casas. Minha mãe ficou na casa do meu pai até desocupar a casa do meu, que era alocada, era alugada, e a gente ficou lá. E foi ali que mamãe foi secretária da Educação nessa casa. Muito bem, gente. A gente está aqui com Lúcia Rocha. Vamos dar uma paradinha para o nosso intervalo. Mas você vai ficar aí ouvindo, nesse finalzinho, o grupo Encanto. Uma das mais lindas canções, que é a Oração de São Francisco, com o grupo Encanto. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, gente, vocês ouviram aí a Oração de São Francisco, um grupo Encanto, uma das lindas canções. Essa semana mesmo eu estava ouvindo esse grupo Encanto e também ouvi a mesma canção, só que numa das vozes aqui do Nordeste também, né? Raimundo Fagner, cantando, linda canção. E outros também que cantam belíssimamente, mas tem um grupo católico, eu não lembro bem o nome, um grupo católico que eu ouvi muito lindo a Oração Menino de São de Francisco. Deus. Eu acredito que é isso. A gente foi criado ouvindo o Menino de Deus lá em casa, Padre Zezinho. Um extraordinário, eu vi eles cantando Oração de São Francisco. Achei apaixonante. Muito bem, então vocês ouviram aí essa bela canção e a gente está aqui, você que ligou sua TV agora está conosco, né? Nos dando essa alegria da sua amizade, da sua companhia, está conosco aqui ligadinho. Estamos com Lúcia Rocha. Como eu disse inicialmente, lá no currículo dela, e agora eu estou retornando, Lúcia é grande experiência da televisão, grande experiência na parte jornalística e grande experiência como escritora, está com o livro aqui. Mas eu queria saber um pouquinho, Lúcia, como é que você chegou na Universidade de Natal?
na Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. E se der sequência possível, nos fala também que você foi à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Fez a Federal em Natal e fez aqui a Estadual do Rio Grande do Norte. Nos fala um pouquinho dessa época. Na verdade, primeiro eu fiz aqui para poder fazer Natal. Natal, muito bem. É uma longa história que sempre que eu sou chamada para falar sobre, principalmente a arte de biografar, é um assunto que eu gosto, a arte de escrever memórias, né? Então, o Rotary aqui de Mossoró, como o de Tibau, sempre me convida para falar para os rotarianos. E em 2023, foi a última vez que eu me apresentei no Rotary de Mossoró, quando eu cheguei para falar, e tinha uma professora minha, Joana Dark, que ela foi minha professora no Colégio das Irmãs. Joana Dark. Joana Dark, eu acho que ela é do Rotary. Joana Eu Dark. sei quem é, Joana Sobrinha de Dark. Terezinha Fernandes. Sei quem é demais. Pronto. Então, é do Rotary. Foi do Sebrae. Então, Joana Dark foi minha professora quando eu tinha 12 anos de idade. De lá para cá, minha vida não tinha contato com Joana Dark. Nesse dia, quando eu cheguei para palestrar, ela estava lá e disse assim, olha, Lúcia, eu tenho curiosidade em saber da sua trajetória, como é que aquela menina, que foi minha aluna com 12 anos no Colégio das Irmãs, faz faculdade de jornalismo em Natal e a gente tem conhecimento que você está trabalhando em São Paulo com Boris Casoy. Como é que foi isso, essa história? Então, você está perguntando agora, por causa disso, quando eu cheguei em casa, nesse dia, eu não estava preparada para falar a minha história, eu estava preparada para falar sobre arte de biografar, porque eu tinha acabado de fazer um curso com o Lira Neto em São Paulo, um curso presencial de uma semana sobre a arte de biografar, que é o título de um livro dele. Aí eu comecei a contar minha história no improviso, cheguei em casa, abri o computador e comecei a escrever isso. Deu no livro que eu lancei no mesmo ano, A Menina que Queria Ir à Guerra, que é a minha história contada para o público infanto-juvenil. Graças a Deus, esse livro vende como água, está indo para a 3ª edição, nunca meu livro vendeu tanto. Aí, depois dele que eu fiz Um Menino que Enfrentou o Lampião, porque aí eu curti escrever para essa faixa de idade, né? São livros, eu digo que são livros para adultos, porém com a linguagem infanto-juvenil. Porque tem gente que lê, por exemplo, tem gente que lê esse livro e diz assim, Lúcia, se eu tivesse lido esse livro há 30 anos, você está entendendo? Porque eu conto o seguinte nele. Eu entendo. Quando eu me mudei daqui com 10 anos de idade para Amário Negócio, de frente à padaria 2000, onde minha mãe colocou um colégio lá, eu já tinha decidido ser jornalista, que foi numa brincadeira aqui na Frei Miguelinho, uma brincadeira de primo, brincando stop, o que é que você quer ser? Alguém falou jornalismo, eu achei aquilo lindo, uma prima falou jornalismo. Eu achei lindo e carreguei aquilo para a vida. Quando eu cheguei lá com 10 anos, eu já sabia que queria ser aquilo. E fui procurar saber, e eu conto isso no livro, o que precisava ser jornalista. Quando eu ainda morava aqui, nosso vizinho era um primo, que eram 3 casas do meu avô, como eu disse, o vizinho da esquina, era Canindé Alves, que foi sempre de rádio. Canindé. E Canindé batia na máquina, e aí eu aprendi com Canindé... Figura. Que eu aprendi com Canindé que para ser jornalista tinha que saber bater na máquina, que Canindé passava o tempo todo na Aquelas máquinas antigas de digitar. Antigas e pesadas. Então, quando eu cheguei na Mário Negócio, eu já tinha na cabeça que tinha que fazer datilografia. Então, comecei a criar estratégia. Tem gente que diz assim, não, Luiz, isso aí você criou para botar no livro. Não. Eu já comecei a criar estratégia para ser aquilo. Eu não sabia exatamente. Claro que eu não tinha ideia de sair de uma faculdade e esbarrar de lado de Boris Casoy, claro. Então, aí eu fui criando estratégia, lendo muito jornal, cada vez que mamãe ia a Natal trazia muitos jornais, o Globo, Folha de São Paulo, ela me dava esse tipo de incentivo. Em compensação, o que eu ouvia das pessoas, Nalda, essa menina vai ser o quê? Ela disse que vai ser jornalista. E Nalda, aqui não tem emprego para jornalista não, aqui é um bando de analfabeto, aqui não tem jornalista formado, foi o mais que eu vi na minha vida. Radialista aqui é tudo analfabeto, fala errado. Ah, meu Deus. Não sabe nem falar, e por aí em diante. E eu vou ser uma jornalista como tem que ser jornalista. E criando estratégia e lendo o livro. Cada vez que eu li um jornal, eu lia 2, 3 vezes para entender aquela reportagem. E através dos jornais eu fui tomando conhecimento do mundo. 14 para 15 anos eu descobri que existia repórter de guerra. Eu descobri a guerra nos jornais e que tinha repórter de guerra que cobria guerra. E através dos jornais que eu li, eu via que os jornais só cobriam o front. Não cobrir os bastidores de guerra. Vem cá, o que acontece numa cidade em guerra? A criança vai para o colégio, a mãe faz almoço, esse povo toma banho, tem parquinho, tem circo, e eu comecei a questionar isso até hoje.
Até hoje, viu, Ricardo, eu nunca li em jornal nenhum como é uma cidade em guerra, bastidores. Você me deu uma grande ideia, porque eu também nunca vi, não. Mas isso eu já pensava lá atrás, não é porque agora eu sou jornalista, não. Há coisa de 3 anos, eu encontrei com o Cabrini, que a gente trabalhou no SBT, eu encontrei com o Cabrini no médico lá em São Paulo. Ele, por acaso, chegou naquele dia da guerra da Croácia. É Croácia que está em guerra? Era. Ele chegou. Ainda tá. Ele disse, Lúcia, cheguei da guerra, deixei minha mala em casa e passei aqui no médico, que eu ainda vou gravar amanhã o Domingo Espetacular. Aí eu falei, Cabrini, quantas guerras você cobriu? 6. Em quantas você falou isso, que é algo que eu trago na minha mente lá de criança. Eu ainda não tinha escrito esse livro. Ele falou, sabe que eu nunca pensei? Eu disse, Cabrini, faça o seguinte. Ele já tinha escrito um livro, que eu ganhei até de presente de Ara, repórter da Inter TV, a biografia dele, e eu disse, Cabrini, faça um livro só sobre as coberturas de guerra, vai ser muito bom para os estudantes de comunicação, e aí você vai ter como colocar como uma cidade de guerra. Como é você estar com um grupo de jornalistas num hotel, como é que vocês tomam café, como é que vocês dormem, se dormem, tomam remédio. Ele ficou doido, ficou maluco. Deixa eu interromper, sem querer interromper, já lhe interrompendo, porque ficou aqui na minha lembrança, você falou em Boris Casoy. Adorava quando era menino que ele dizia assim, isso é uma vergonha. Aliás, ele diz ainda, né? E a gente está vendo aí o Brasil numa situação tão complexa, um caos generalizado, tanto politicamente, como juridicamente, como moralmente, como eticamente. Há uma mistura muito grande. Como é que uma jornalista assim, com seu calibre, que já esteve com Roberto Cabrini, que é um grande pesquisador, pelo menos na minha visão, Boris Casoy, que é um homem de uma cultura excelente, de um conhecimento vasto e de uma ética profissional inabalável, na minha visão também. Pessoalmente, é exatamente isso. Você conviveu com essas pessoas. Como é conviver com pessoas dessas e quais são as aflições que eles têm? Claro que as suas devem ser muito semelhantes. Suas aflições devem ser muito semelhantes. Olhar para o país na situação que se encontra. Rapaz, eu conheci pessoas que eu era fã e dizer para você que eu convivi com essas pessoas e de fã, tornar amigo, assim, é coisa do outro mundo. Porque a menina de 10 anos que saiu daqui da Frei Miguelinho, de frente à oficina de Tertuários, jamais imaginou que aquele negócio de criar estratégia para ser jornalista, jamais imaginou. E ouvindo desestímulos do povo de Mossoró, que jornalista aqui é isso aqui. E, de repente, eu saio da faculdade, no último ano de faculdade, chega um professor e me pergunta, você quer ir trabalhar com Boris Casoy? Eu falei, como assim? É complicado, realmente. É uma pergunta que é muito impactante, porque você está na faculdade terminando. E você falou aí agora sobre o Isso é uma Vergonha. O Isso é uma Vergonha era roteirizado, estava lá no roteiro, e mais do que isso, gente, que todo dia quando o Boris descia para o estúdio, eu descia com ele e com o diretor do estúdio, havia uma câmera aqui do lado esquerdo só para isso. Quando ele virava para essa câmera, porque estava lá... era a frase, E o povo da suíte já sabia que era naquela hora, porque é tudo roteirizado. Exatamente. Então, tá lá, é a hora de girar, então, o cara corta naquela câmera. Isso é uma vergonha. E hoje ele apresenta o Jornal do Boris, que eu sempre estou assistindo, pelo YouTube e no Instagram também. Vi também. É uma pessoa... Olha, gente, teve aí um senador... que é da área de comunicação, que falou muito mal de Boris Casoy por aí. Eu disse, cara, eu não sei como é que você consegue. Outra coisa, Ricardo Alfredo, eu convivi com essas pessoas e sei que pessoas nunca chegaram perto. Como é que se fala de um artista, por exemplo, numa pessoa pública, que você nunca teve a 2 metros, nem a 10 metros de distância daquela pessoa? Você precisa conhecer, pelo menos para ter uma ideia de quem que você está falando, né? Ô, Lúcia, e a Universidade de Natal... Porque você falou um pouquinho separadamente, a sua chegada aqui em Mossoró lhe despertou na universidade. E a de Natal, por que fazer outra universidade de Natal? Eu queria ser jornalista, não podia. Filho de pobre, professora. Vá ser professora, que sua mãe é dona dos empregos de professora em Mossoró, onde que uma professora pode botar uma filha para estudar em Natal. E aí chegou a hora do vestibular. Eu tive que fazer vestibular em Mossoró, que não tinha condições. Eu tenho um irmão que queria ser engenheiro de avião. Só tem Instituto de Tecnologia Aeroespacial, você sabe, lá em São José dos Campos. Ele se tornou, estudando no Senado daqui, ele se tornou o único mecânico de avião até hoje em Mossoró, Candé Cabral. Muita gente não sabe, mas é meu irmão. Tem uma oficina
grande, é a única pessoa que mexe com avião em Mossoró. Aí outra queria fazer odontologia, foi fazer serviço social, outra queria ser arquiteta, foi fazer pedagogia. Esse povo se virou e eu não me conformava, fazendo a faculdade de Mossoró, de Ciências Sociais, e não me conformava. E aí eu conto no livro que uma sobrinha minha, filha desse irmão, que era enteado de mamãe, criou uma estratégia, ela foi fazer vestibular em Natal de arquitetura e disse, tia, foi a pessoa que me trouxe para o sonho de jornalista, eu já tinha tirado isso da minha cabeça. Eu vou fazer vestibular em Natal, a senhora vai comigo, a senhora faz inscrição para jornalismo, eu faço para arquitetura. E eu fui sem ninguém saber o que é que eu estava... Saí daqui como se estivesse acompanhando Tereza, que era menor de idade. Eu passei, Tereza não. Então, eu tive que fazer uma cirurgia do joelho. Eu fiz o vestibular, operada do joelho, deitada, que eu não sei até hoje como é que eu consegui fazer a redação, mas passei. Não tinha nem posição para deitada fazer a redação, mas passei. Eu sou da turma de Micarla. Micarla era a primeira, dos 20 pessoas que passaram no vestibular, Micarla era número 1 com 16 anos, eu com 26 e fui a 20ª. Eu acho que foi Deus que me colocou ali. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Então, vou lhe ajudar. Então foi assim que eu fiz Ciências Sociais e entrei em jornalismo. E vamos falar um pouquinho desse livro aqui, para a gente ir daqui a pouco para o terceiro bloco. Lúcia Rocha, por quanto tempo você primeiro meditou para depois tornar da memória para a forma física esse livro? Em 2009 eu fui morar em Tibau, porque assim, em 2002 eu voltei para Mossoró, que minha mãe estava com a síndrome de pânico. Em 93 ela teve uma depressão, início de uma depressão, que eu larguei minha vida em São Paulo, fiquei 8 meses aqui com ela, e durante os 8 meses que eu fiquei aqui, o senador Carlos Alberto me convidou para inaugurar, preparar as pessoas para trabalhar na TV Ponta Negra aqui. Então, preparei Jorge Wagner, que chegou a deputado, Itamicida, difusor dessa equipe, Cid Campos, Décio Neves. Aí voltei para São Paulo, e lá em São Paulo, trabalhei até para o doutor Lai Ribeiro, que é um gênio, é um cara que eu considero gênio. Eu era fã amiga de frequentar a casa, ainda hoje. A amizade continua, não quero saber, eu quero chegar em São Paulo e ser recebida por aquela família. Ali é fantástico. Então, foi o doutor Lai Ribeiro que, sem querer, me deu a dica para começar a escrever livro. Numa das férias que eu vim para Mossoró, ele me deu um livro dele para eu revisar. Ele falou, Lúcia, leva para você revisar, você vai revisar no avião. Qualquer observação, escreva lá, chegando aqui eu faço os ajustes, e ele ficou impressionado com a revisão. Eu disse, Lúcia, você está dando um direcionamento, você é escritora nata. E aí eu comecei Tinha um amigo que, eventualmente, eu viajava final de semana para ele preparava, dono de uma grande fábrica de cosméticos, ele preparava a equipe dele, não tinha treinamento online naquele tempo. E eu achava ele um gênio em venda, o maior vendedor que eu achei até hoje. E comecei a anotar, durante as palestras dele, o que é que ele falava. Disse, eu acho que isso vai dar em livro. Aí, no computador, de noite em casa, montava, desmontava, montava aquele texto, enfim. Quando eu preparei o que seria o primeiro livro dele, mostrei para a esposa dele, ela fez uma surpresa para ele, mandou imprimir, ele ficou sabendo que o livro estava pronto, ele não acreditou. Ele disse, isso aí eu achava que podia dar, quem sabe, uma apostila, mas um livro. Então, terminei fazendo 7 livros para esse cliente, todos na área de vendas. Um deles é a biografia dele, e aí um diretor da empresa dele disse, eu quero que você faça a minha biografia. E eu não tinha ideia de preço, não tinha precificação. Então, eu era assessora do doutor Lai Ribeiro e estava acumulando com o João Ribeiro, porque deu certo, eles são amigos, eu conheci um através do outro. E aí, de lá para cá já são mais de 40 livros sobre encomenda, né? 40 mais de 40 já, sob encomenda. Agora, autoral, com meu nome na capa, só 6, esse é o 6º. Esse é o 6º. Eu não incluo o Dr. Milton, porque o Dr. Milton eu só organizei. Eu peguei todas as colunas dele de 15 anos de Gazeta do Oeste, coloquei em ordem alfabética, então ele conta a história dele, ordem cronológica, né? Desde a infância, e aí eu montei esse quebra-cabeça que ele contou em 15 anos, pedacinho aqui, pedacinho ali, então, em 2021... Fez a montagem, né? O Menino do Poré. Eu vou dar uma paradinha, segundo bloco. Vocês em casa, a gente está aqui, Lúcia Rocha, escritora, já trabalhou em inúmeras rádios, TVs, escritora também, de um vasto conhecimento, né? Lamentavelmente, nosso tempo é muito curto. Você vai ficar agora com Wanda Jacinto, poetizando o nosso dia, a gente volta em 1 minuto. Olá, vamos poetizar o nosso dia. Venturoso, em triunfo me levavam ao tosco asilo nosso, onde maior que um pajé me julgava.
onde Tupã nosso puro prazer abençoava, nosso amor de selvagem tão ditoso. Amor de selvagem, amor venturoso, teu riso amoroso é da alma expressão. Mentir, tu não sabes fingir, só sabes fruir seus doces prazeres. Se a Anhangá contra nós mandava o mal, para longe a cabana transferíamos. Nossas eram as matas, suas frutas, seus regatos, seus rios, tudo era propriedade nossa. A natureza, por toda parte bela, nos sorria-nos amor, o céu sorria-nos. Trecho do livro A Lágrima de um Caeté, da poetisa, escritora Nízia Floresta, brasileira augusta. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Tudo bem, gente, a gente está retornando aí o terceiro e último bloco. Estamos com Lúcia Rocha, escritora, já trabalhou no SBT, na Record, tem um vasto currículo, está contando a sua história desde a infância até agora, é uma história muito bonita, história vitoriosa. Você que está nos assistindo, você que é um aluno do município, do estado, professor do estado, do município, você é professor da universidade que nos acompanha, nossos alunos também de todas as áreas, né? A gente quer agradecer a sua audiência, amizade e companhia. Esse é um dos melhores programas que a gente tem aqui na região, que trata exatamente de todas essas memórias, principalmente as memórias que nos traz a Academia em Foco. Verdade? Nossa academia, nossa vida, porque as memórias não podem ser seletivas, mas são total de uma história. E aqui Lúcia Rocha está mostrando a sua história. Lúcia, esse livro, Tibau de Todos os Tempos, como é que ele surgiu? Como é que é a ideia de fazer Tibau de Todos os Tempos, com tantas entrevistas extraordinárias que a gente vê aqui no início? Por exemplo, olha, nos fala um pouquinho sobre Alcides Mendes, Bia, Elizabeth, até meu querido amigo Lair Rosado, está aqui com suas José Agripino Maia, Estelita, Jaime de Souza. São pessoas que estão aqui no seu resumo, que falam de Tibau. Fotos extraordinárias, inéditas. Nos fale sobre isso, um pouquinho sobre como surgiu a ideia de fazer Tibau de Todos os Tempos e essas pessoas maravilhosas que deram seu depoimento. Em 2002, eu retornei para Mossoró, porque minha mãe pegou uma síndrome de pânico e fomos a Tibau, alugamos uma casa lá, porque cheguei em Mossoró muito quente, a gente mora em São Paulo, que é uma cidade mais fria, né? Diferente. Aí, de repente, eu saio de uma cidade de 11 milhões de habitantes e chego em Tibau com 5 mil. Mas o doutor Milton me tirou de lá. Ele me convidou para vir participar da implantação da TCM. Foi quando eu vim para preparar as pessoas, criar programas. Inclusive, foi quando eu criei o Mossoró Todos os Tempos, né? Que ele apresentava. Belo programa, né? Eu assistia. Muito obrigada. Então, em 2009... Mas desde que eu assumi o Mossoró Todos os Tempos, que ficou aquele negócio, aí vamos botar alguém e eu volto para o meu projeto inicial de Tibau. Eu queria fazer essa transição de carreira, deixar de ver televisão para investir em livro. Quando eu cheguei, devia ter já uns 20 livros, né? Que eu comecei em 96, lá em São Paulo, a escrever para esse meu cliente. Então, Ricardo Alfredo, comecei a conviver deixei a TCM, passei para outra pessoa em 2009, Zilene viu que realmente o projeto inicial de estar em Tibau com a mamãe, eu estava levando a sério e convivendo com os idosos de Tibau num encontro que tinha lá semanal de idosos. Aí conheci Tidó, que todo mundo falava de Tidó, que era um velho pescador, um dos mais antigos de Tibau. Convivendo com esse povo,
lá onde tinha esse encontro da terceira idade, e lá esse encontro da terceira idade era mais assim, era um forró e lanche, eu digo assim, para as assistentes sociais, vamos botar microfone na boca desse povo, vamos ver que histórias eles têm para contar. Meu amigo, esqueça forró, porque era cada história uma atrás da outra, e principalmente o relacionamento com esse povo de Mossoró. E veja só, eles se relacionavam com os políticos de Mossoró, tipo assim, Dissé, prefeito, 47, né? Joaquim Borges, vereador, prefeito, Alcides Belo, do tempo que Alcides Belo era rapaz que tinha moto, tem histórias aí de Alcides Belo de moto. E aí é uma intimidade, assim, olha, porque Tarcísio Maia me levou para Mossoró com 7 anos, de lá para o Rio de Janeiro, e aí eu fui babá da irmã de Zé Agripine, eu tinha 7 anos, Zé Agripine tinha 1 ano, e eu digo, peraí, isso aí rende um programa de rádio. Tinham acabado de inaugurar, no ano que eu cheguei lá, 2009, FM Tibau. Eu já estava andando na rádio, porque eu fui, claro, chego numa cidade que tem uma rádio que acabou de inaugurar, era de Nazareno, filho de seu Luiz da Luz, que está no livro, era vereador. Então, Nazareno disse, olha, eu só não tenho salário, faça o que você quiser, pega um horário, pode capacitar quem você quiser. Então, comecei a capacitar as pessoas, fomos fazer concurso para a gente trabalhar na rádio, eu capacitando, e aí comecei a levar esses personagens para o programa Tibau de todos os tempos. A conversa termina nos alpendres. Dos alpendres eu levo o gravador e gravo. Eu tenho um livro sobre Tibau. Já tem muitos livros sobre Mossoró. Já tem muitos historiadores em Mossoró. Está na hora da gente começar a conhecer essas histórias de veranistas. E aí fiz o Tibau de Todos os Tempos, volume 1. Agora fez 10 anos que foi lançado. Descobri os 3 primeiros veranistas, eu li mais de 300 livros, onde livro tal tem um artigo de Vantan, livro tal tem um artigo de Dorian, um artigo de Jaime Porte, de Lauro Monte, e aí foram mais de 300 livros. Eu já estava com essa entrevista tudo pronta, eu digo, não, o Tibau não começa com essas pessoas, começa com essas histórias lá de 1890, dos 3 primeiros veranistas. Manuel Vera, o médico Almeida Castro e Jerônimo Rosado, que era sócio. Aí eu descobri como é que Jerônimo Rosado veio para Mossoró, o patriarca da família. Era sócio do... Porque Mossoró tinha médico, mas não tinha farmácia para prescrever o remédio. Prescrevia o remédio, mas não tinha onde fazer. Então foi assim que Jerônimo Rosado veio para Mossoró e foi ser o 3º veranista Tibau, 1890. Esses homens iam para Tibau em cavalo. Carros de boi levavam 24 horas para chegar em Tibau, dormiam, pernoitavam em Gangorra. Encontrei artigos maravilhosos dela, Eliseu Viana, em 1914 foi com a família Rosado para Tibau, em 2 carros de boi, a família toda, levavam professores para ensinar as crianças. Nesse tempo o verão eram 3 meses, sempre um dia depois da festa de Santa Luzia. E só voltavam no início de março porque as aulas começavam. Então... Foi desenrolo. Dessas entrevistas, eu sei que todas foram extraordinárias, mas tem aquela que lhe emocionou? Principalmente de 2 assuntos que não estão em livro nenhum de Vantan e não encontrei nos jornais. Encontrei uma tribuna do Norte, não tão antiga, mas Tomislav, que foi um antigo jornalista daqui, que mora em Natal, apesar desse nome, é porque eu acho que a mãe dele era russa, ou era o pai, eu sei que ele é daqui da família Rodrigues. Então ele fez um artigo dizendo que em 1956, quando a Petrobras se instalou em Gangorra, ele foi contratado por algum jornalista do Sul para escrever sobre isso. Então, eu achei num artigo há pouco tempo que ele escreveu para a Tribuna. Mas, há 10 anos, eu entrevistando Maria Lúcia da Escócia, que era diretora do museu, ela me falou sobre essa instalação da Petrobras em Gangorra, que foi o 2º poço de petróleo da Petrobras, no Brasil, que a Petrobras só tinha 3 anos, então ela namorou um dos engenheiros. Tem um fato material, me mostrou um fato material fotográfico que eu guardei para essa edição. Que tem no livro aqui. Umas 6 fotos. Então, ela e as amigas visitando, que eles levavam para conhecer, as amigas dela namorando. Então, teve moça de Mossoró que casou com um engenheiro e foi morar nos Estados Unidos, e aí ela perdeu o contato, a gente não tem a comunicação de hoje. E o 2º material inédito que tem aí é sobre Tibau ter sido instalado durante a Segunda Guerra Mundial. O Exército instalou em Tibau um quartel, que é onde, segundo o relato de tanto dos veranistas como dos nativos, onde hoje é a casa de Rosalba e Carlos Augusto, porque lá era a casa da Mossoró comercial, era usado no verão tanto pela família de Dissé como de Lauro Monte. Lauro Monte, pai de Laurinho, ator, que é nome do Lauro daqui, que é Lauro Monte Filho, né, o teatro. Então, eles eram sócios da Mossoró comercial e tinha essa casa em Tibau. E lá em cima da pedra, junto, tinha um campo de futebol onde eles treinavam e namoravam as moças nativas,
porque as famílias de Mossoró proibiam essas moças de terem contato com esse rapaz do Exército. E houve casamento entre nativos com esses rapazes de Mossoró. Como é que você chegou à história de, por exemplo, Luiz Alcântara Nel? Luiz Alcântara Nel, casado com Dona Maria Nel, eles são um pai de Luzia Alcântara, que era do Banco do Brasil, aqui em Mossoró, porque, como eu estou dizendo a você, eu conheci essas famílias, então à medida... Você foi a visita pessoal. Então, primeiro eu conheci Dona Maria no grupo de idosos. Ela já estava separada de seu Luiz, que seu Luiz casou-se depois, né? Separaram. Então, Dona Maria me contando a história dela, que ela fazia faxina lá para os veranistas, ela era faxineira, vamos dizer assim, oficial da casa dos padres, do bispo e das freiras de Mossoró. E Padre Américo, num desses dias que ela estava fazendo faxina, falou para ela: Maria, por que você não leva sua filha Luzia para Mossoró, para o Colégio das Irmãs, para estudar lá? Essa menina vai ter o mesmo destino seu. Ela falou: mas eu não tenho condições. Daí Padre Américo se encarregou de falar com as freiras, conseguiu uma vaga para a Luzia, que é bastante conhecida, foi casada com Berício Oliveira há muito tempo, sogra do doutor Vanderlândio Carolino, que é do dono do Hospital dos Olhos. Então, Luzia é trazida para Mossoró para estudar no Colégio das Freiras, desse jeito. Luzia em Mossoró termina o Colégio das Freiras, faz faculdade, passa no concurso do Banco do Brasil. Você imagina a virada, uma filha de uma faxineira e de um pai caseiro, tinha um barzinho, o pai dele tinha bar na beira da praia lá em Mossoró, onde hoje é a casa de Zé Cláudio Pinto, que ele conta aí no livro. E Laíre Rosado, como é que Laíre entra na história de Tibau? Eu fiquei sabendo lá em Tibau que o pai do doutor Laíre, ele era farmacêutico formado na Bahia. Então, quando o doutor Laíre Rosado, que chama o doutor Laíre Velho, nascido em 11, no mesmo ano de Dissé, forma-se e vem para Mossoró, começa a veranear em Tibau, já como considerado médico, porque em Tibau não tinha médico, não tinha bodega, não tinha nada. Então, o povo de Tibau aproveitava o verão para se receitar. E o pai de doutor Laíre trabalhava na farmácia do avô e juntava remédio o ano inteiro, para quando for o verão, levar esse remédio para doar lá. Então, uma pessoa me falou que ficou sabendo que o pai de doutor Laíre foi passar um remédio para uma pessoa que estava muito mal lá em Tibau e disse para a pessoa: olha, seu filho tem que tomar esse remédio de 4 em 4 horas. Se ele não tomar, ele morre. Ele disse: então pode levar o remédio de volta, que eu não tenho relógio. Então o pai do doutor Laíre tirou o relógio do braço e deu o relógio para o morador de Tibau. Isso não merece estar no livro? Merece demais. Eu fui perguntar para o doutor Laíre: o senhor sabe dessa história? Sei, está aí no livro. Eu estava atendendo lá em Areia Branca, chegou uma pessoa com um presente para mim, muitas frutas. Eu falei: mas por quê? Porque eu sou um menino que seu pai, lá no lado das melancias do Ceará, chegou com vocês, criança, que eu estava com essa doença, e aí tem o nome da doença. Seu pai foi dar um remédio e meu pai não tinha relógio, seu pai deu o relógio, pronto. Mas não merece estar aí, doutor Laíre trouxe muitas histórias. Merece demais. Doutor Laíre está com 80 anos de idade, ele trouxe muitas histórias que eu vi do pai dele, como por exemplo, todo mundo fala em Delfino Freire, que foi um dos homens mais ricos de Mossoró. Foi o primeiro a construir casa em cima da Pedra do Chapéu. Era um chalé de madeira e doutor Laíre disse que a vida toda ouviu do pai, porque doutor Laíre não era nem nascido quando o Delfino Freire morreu, em 26. Doutor Laíre, eu acho que é de 45, porque fez 80 ano passado. Doutor Laíre nasceu 19 anos depois. Doutor Laíre conta aí no livro que sempre soube pelo pai que Delfino Freire, no verão, levava o piano e levava um pianista para tocar sarau lá, em cima da Pedra do Chapéu. Isso não merece estar nesse livro? Merece demais. São coisas extraordinárias que eles fizeram ali para o Tibau. Aliás, a história bem contada de Tibau tem que incluir essas pessoas. Os veranistas. Então, eu peguei da primeira... Tudo bem. Eu vou lhe agradecer, Lúcia Rocha. Eu espero que a gente tenha outro contato, para a gente continuar nessa boa conversa, sabe? O diretor já levantou ali umas 2 vezes, já apontou que o meu tempo estava esgotado. Eu vou deixar você à disposição para suas colocações finais. Não, só agradecer. Muito obrigada. É um programa que eu já lhe disse, eu sou sua telespectadora assídua. Muito obrigado. Gosto do seu vasto conhecimento. Parece que é uma pessoa que leu muito. É alguém que lê muito, que ninguém faz o que você faz sem que leia. E a leitura é tudo. Eu falo nas escolas públicas e particulares, eu vou de graça, levo até meus livros, né? Antes eu comprava livro para dar para os alunos. Hoje eu levo meus próprios livros da menina e do menino, né? E o da menina, eu acho que serve de exemplo para os estudantes, que foi o livro. A gente está aqui, eu estou aqui hoje. Minha mãe veio para Mossoró por causa do estudo, da educação. Eu compreendo.
Eu não conheço outra forma de... Tem muitas formas de ficar rico, em busca, É verdade. através de atalhos. Na política, na magistratura. É verdade. Você começou o programa falando sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, em todas as áreas, citou Boris Casoy, né? Verdade. Que hoje é uma vergonha. Então, assim, é lamentável que muita gente que chegou onde chegou através da educação e dos livros esteja fazendo, levando o país. Que exemplo nossa geração. É lamentável esse tipo de coisa. Então, nós queremos agradecer sua presença aqui, sua generosidade de partilhar conosco seu conhecimento, sua história de vida, que é um exemplo para essas gerações que podem aprender muito com você. Muito obrigado por sua presença conosco. Bem, gente, a gente vai agora à nossa reflexão, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho da reflexão da palavra abracadabra, que a gente vê nesses filmes, né? Principalmente traduziram aí para o filme Alibaba e os 40 Ladrões, mas, por incrível que pareça, essa palavra está em aramaico, que significa dizer, eu crio através da palavra. Veja bem, abracadabra quer dizer, eu crio através da palavra. Você que está em casa, você que é mãe, pai, procure criar através da palavra. Traga uma palavra boa ao seu filho. Ao invés de você dizer, esse menino é danado, você diga, esse menino é uma bênção de Deus. Você está criando através da palavra. Veja, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, diz que pela palavra foi criado os mundos. Através da palavra foi criado todas as coisas. Quando você lê o livro de João, o Evangelho de João, ela diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ao invés de você passar o tempo todo usando de má palavra, procure as palavras boas, utilize bem, traga do mundo espiritual para o nosso mundo físico a palavra. Traga palavras de bênção em que lhe acompanha, palavra de bênção ao seu pai, à sua mãe, a você que é filho, traga palavras de bênção à sua família, diga a seu pai que o ama, diga a sua mãe que o ama, são palavras que vai ao mundo espiritual e volta de forma física. Então, ao invés de usar palavras duras, palavras que só trazem mal, usem a palavra para trazer o bem, para criar uma sociedade justa, igualitária, de homens bons, fraternos, pessoas que façam o bem, porque o que fazemos aqui na vida ecoa na eternidade. Então aproveite a chance de ter sido escolhido para estar conosco, aproveite a chance que Deus lhe deu de estar aqui na vida, entre milhões de espermatozoides que podia fecundar. Deus viu você, escolheu você e trouxe você a essa vida para que você seja uma bênção para as outras pessoas. Veja, não é fulano que vai ser uma bênção, é você. É você que pode ser uma bênção para cada pessoa. Como assim? Veja o silêncio de alguém, a fome de outro, a doença de outro. Estenda sua mão, é momento de mudança. A mudança não começa lá fora, pelo político, pelo governador, pelo presidente. A mudança começa em você. Você é a pessoa responsável pela mudança. O mundo pode mudar através da palavra, mas a palavra pode transformar-se fisicamente em ações. Haja enquanto você está aqui. Porque no dia que você partir para a eternidade, quando lembrarem de você, vão lembrar a primeira coisa, a palavra boa que você tinha sempre. A palavra de esperança, de alegria, a palavra de motivação. Seja assim. Obedeça a papai e mamãe. Acredite em Deus. Trabalhe e estude. E use a palavra como um dom de transformação. Traga tudo do mundo espiritual através da palavra, coisas boas, para o mundo físico e aqui renasce. A palavra tem o dom, e o dom de transformar até a vida. A vocês, meus queridos amigos que estão nos ouvindo, nosso agradecimento pela amizade e companhia de sempre. Ficamos hoje por aqui com o nosso programa, tá bom?
Agradeço a todos vocês ligados conosco. Espero que você tenha compreendido o programa de hoje de uma qualidade excepcional com a presença de Lúcia Rocha. Fiquem bem com Deus. Não me esqueça, eu sou Ricardo Alfredo. A vocês, a audiência, a amizade e companhia de todos sempre, nós agradecemos. Fique bem com Deus. Fique bem com Deus. Fique bem com Deus, para que na próxima edição possamos estar juntos aqui com o nosso programa Memória Acadêmica Trajetória. Forte abraço!